Queria pedir para o pessoal, as pessoas irem sentando. Como é um modelo de mesa redonda, a gente fica um pouquinho de costa para alguns, um pouco de frente para os outros, e assim a gente funciona nesse modelo que foi criado aqui, nesses encontros que a gente tem aqui no Secov com a FIABSE, e nesse encontro tão importante que a gente traça aqui as expectativas, as metas, os objetivos de cada empresa, ouvindo especialistas. E hoje nós escolhemos, a nossa diretoria da FIABSE, a diretoria do Secov, presidida pelo Rodrigo, nós escolhemos esses dois grandes nomes para estarem aqui conosco hoje, debatendo, como sempre, a economia e a política, para que a gente possa, ouvindo e construir os nossos cenários com as nossas dificuldades, nas nossas empresas, nas nossas atividades econômicas. Então, é uma honra, Rodrigo, poder mais uma vez estar aqui com você. Eu já tive com você aqui com o presidente do Secov e você com o presidente da FIABSE, e agora invertido, eu aqui na FIABSE e você no Secov, mas todos nós, toda a diretoria junto, presente, participante, ativa, nesse grupo de voluntários que trabalham pelo bem do setor, da economia e do Brasil. Rodrigo, as suas boas-vindas. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, querido Fernando, querido Felipe. Prazer estar aqui com você. Obrigado, presidente Flávio. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e pela organização da FIABSE nesse evento tradicional que a gente faz há muitos anos e que nos ajuda, com toda a complexidade do nosso país, da nossa trajetória, a tentarmos enxergar um pouco melhor quais são os desafios para o próximo ano. Como você bem disse, hoje duas feras aqui, dois craques, dois ícones da política e da economia, e também muito da política, porque o Fernando também está muito dentro da política, mas é uma grande oportunidade para a gente tentar entender, diante de todos esses cenários desafiadores, como pensar, de que forma se posicionar. Fernando, Felipe, nosso setor, vocês conhecem muito bem, é um setor de longo prazo, é um setor em que, hora que você liga a chavinha de produção, você só desliga ela daqui a uns 4, 5 anos, porque é o processo, né, de um empreendimento imobiliário ou de um loteamento, às vezes até muito mais, às vezes até 10 anos. Então, efetivamente, a gente enxergar os direcionamentos e para onde a percepção está, para onde a economia e a política vai, para nós, empreendedores do setor imobiliário, é fundamental e muito nos ajuda a perder menos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Excelente evento a todos. Mais uma vez, presidente Flávio, obrigado pelo convite. Parabéns pela organização. Obrigado, Rodrigo. Não é convite, nós somos co-organizadores, então nós organizamos juntos, aqui com toda a equipe, e aqui é um agradecimento especial a toda a equipe do Secov e a equipe da FIABSE, que tornaram esse evento aqui tão bonito e ficou muito bem, ficou chique aqui, Rodrigo, ficou bonito o espaço criado pela nossa equipe aqui do Secov / FIABSE. Cumprimentar todas as mulheres, cumprimentando a minha, que chegou agora de manhã comigo de viagem, demoramos 2 horas do aeroporto até aqui, a Enéia está aqui comigo hoje, aqui acompanhando o evento, e passar a palavra para o meu grande amigo Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe, que a gente já se cruzou algumas vezes em outras eleições, onde você coordenou programa de governo, eu estava junto com você na área da habitação, como candidato que foi também, em 2022, a presidente da República, pelo Partido Novo, e vou confessar aqui na frente de todo mundo, você teve o meu voto no primeiro turno, em 2022, como candidato a presidente da República, até porque o que você defende é o que quase todos nós defendemos. Liberalismo na economia, o livre mercado, e entendendo também a importância do Estado na área social. Então, o meu pensamento é muito parecido com o seu, e por isso você teve meu voto lá em 2022, no primeiro turno, declarando aqui de maneira pública o voto. Luiz Felipe também foi o fundador do CLP, Centro de Liderança Pública, e me ajudou também, quando eu estava na Secretaria da Habitação, tivemos encontros, conversas, participando disso, eu também na presença do Secov, ou seja, essa relação sua com o nosso setor sempre foi muito próxima, até porque a gente tem esse alinhamento de pensamento, principalmente na economia também. Luiz Felipe também trabalha hoje, ou não sei se chama de trabalho isso, ou diversão, porque você faz com enorme prazer, como comentarista, debatedor, enfim, o programa que você faz ali na Jovem Pan, e que muitos de nós acabamos ouvindo lá, e que me deixa com menos saudades de você, porque eu te vejo com mais frequência do que você me vê.
Então, assim, Luiz Felipe, para você, os 20 minutos, para que você possa dar um panorama para todos nós, da tua visão do cenário político, talvez do que aconteceu nesse ano passado, nesse ano que nós estamos vivendo, e nos próximos anos, para que a gente possa ter a nossa opinião formada aqui nesse encontro. E obrigado mais uma vez por ter aceito gentilmente o nosso convite e ter trazido um livro autografado aqui para nós. Muito obrigado, Luiz Felipe. A palavra está com você. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Rodrigo. Fernando, grande prazer estar com vocês e com todos vocês aqui também, né, nesse almoço. Bom, a parte da construção civil faz parte da minha vida. Aliás, o meu sócio está ali, ó, Cláudio Bernardes ali, que faz nossos loteamentos lá, e nós sabemos como está duro lá na ponta, não é, Cláudio? Mas é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu gostaria de começar minha fala tratando primeiro de uma frase ótima do Roberto Campos, que o Brasil não cansa de perder oportunidades. E depois eu gostaria de falar onde é que estão as oportunidades, porque não adianta também só falar que nós cansamos de perder oportunidade. Então, onde é que nós perdemos oportunidades nesses 2 últimos anos? Nós perdemos oportunidade em não avançar com a agenda das reformas do Estado. Isso faz com que o Brasil continue com problemas estruturais de tantos anos, porque nós não temos coragem política de continuar com uma agenda reformista. Então, por exemplo, reforma administrativa, fundamental aprovar, nós precisamos ter o Estado democrático para funcionar, precisa ter uma burocracia meritocrática que seja avaliada por desempenho e resultado e que tenha uma carreira para as pessoas poderem ascender por causa do seu mérito e não por tempo de serviço. Hoje, qualquer incompetente chega ao topo de uma carreira na burocracia por questão de tempo de serviço. Isso não é critério. Isso não é critério de valorizar o bom servidor. Isso não é critério de dar mais responsabilidade às pessoas que estão mostrando resultado na gestão pública. Então, esse é um ponto fundamental. Não existe democracia estável sem previsibilidade e sem uma burocracia competente. E essa é uma reforma que, mais uma vez, nós estamos perdendo a chance de fazer. E muito porque, como vocês sabem, existe a tal da indicação política. Só para dar uma ideia, quando muda um primeiro-ministro na Inglaterra, você muda 300 cargos. Quando muda o presidente da República no Brasil, muda-se 27 mil cargos. Essa é a diferença do tamanho de uma burocracia profissional e de uma burocracia contaminada com indicação política. Então, essa é uma primeira reforma que nós não fizemos. A segunda reforma, fundamental para o Brasil, é a reforma tributária. Essa, nós começamos com a ideia certa e nós estamos deturpando completamente a ideia do que é o imposto de valor agregado. Vou deixar o Fernando falar mais sobre esse assunto, mas a ideia fundamental do IVA é simplificação das regras. Vamos criar umas regras que todo mundo entende qual que é o jogo. Segundo ponto, é acabar com a cumulatividade dos impostos, né, que é fundamental no Brasil. A gente tem imposto na cadeia inteira. E terceiro, é taxar mais a renda do que o consumo. Isso aqui é a noção do imposto de valor agregado. Nós criamos tantas excepcionalidades que nós estamos matando a reforma. Não podemos esquecer que o Brasil tem uma judicialização tributária, Rodrigo, de 75% do PIB. Gente, vou dar só um outro número. Sabe qual que é a média de judicialização tributária dos países da OCDE? 0,28% do PIB contra 75% do PIB. Esse é o tamanho da encrenca que nós temos com o nosso sistema tributário atual. Não dá para ter um sistema desse. Essa judicialização tem um custo absurdo para as empresas todo ano. A segunda grande linha, que vocês sabem nos balanços de todo mundo, é a judicialização trabalhista. Essa é também a maior do mundo, o Brasil, comparando com os outros países. E o que veio acontecendo com a questão trabalhista no Brasil? Muito séria. Também outro retrocesso que vem acontecendo. A reforma trabalhista foi aprovada em 2017 pelo governo Temer. Só que muitos juízes trabalhistas simplesmente vêm ignorando a reforma. É um absurdo. Como é que um juiz não cumpre reforma? O juiz chega e fala assim, não acho que banco de horas é uma boa ideia. E está dando perda de causa. Não acho que o acordado sobre o legislado é bom para o trabalhador.
canetada. Não acho que terceirização é uma coisa que deve ser respeitada no Brasil. Então, o que acontece? Nós que havíamos derrubado metade dos processos de judicialização trabalhista, voltou a crescer. Hoje, mais da metade, Flávio, dos processos no Supremo são questões trabalhistas, Fernando. É um absurdo isso. Você tem uma lei, uma reforma. Como é que você ignora uma lei aprovada pelo Congresso Nacional porque o juiz, na sua grande delírio ideológico, acredita que aquela lei não deve valer? Então, para a gente que está na construção civil, isso é um pesadelo. E o terceiro ponto, vocês vão conversar com o Fernando, que é a questão do juro. Não tem condição de você empreender num país que você tem uma taxa de juros do tamanho que tem hoje. Então, essas coisas vão drenando a questão da vontade do investidor apostar no Brasil. Qual outro retrocesso que nós tivemos? Vários retrocessos via Poder Judiciário. Vários. Vários que atrasaram muito o Brasil. Por exemplo, nós tivemos um juiz do Supremo, que hoje é ministro, que numa decisão monocrática acabou com a lei das estatais, outra grande lei aprovada no Brasil. Aprovada justamente para acabar o aparelhamento das estatais. Coincidentemente, no período do aparelhamento das estatais, o que acontece? As estatais que deram superávit passaram a dar déficit de novo, estão aí com mais de 75 bilhões de dívida. Só para você ver o que é a decisão irresponsável de um juiz, como é que ela atinge a ponta. Como é que isso tem enorme prejuízo para a sociedade, né? Então, eu vejo que o Brasil retrocedeu na história de aprovar com a agenda de reformas. E isso é muito ruim, porque, de novo, nós estamos perdendo competitividade com outros países emergentes. Essa é a verdade. O Brasil está cada vez mais para trás em competitividade com outros países emergentes. Só para lembrar, em 1986, a renda per capita, o PIB per capita do Brasil era igual ao da Coreia do Sul. Hoje o PIB da Coreia é 3 vezes maior que o do Brasil. É isso. Fizeram reforma e a gente não fez. Outra reforma fundamental que nós precisamos justamente melhorar a produtividade é a educação. Nós nunca tivemos um presidente da República que tratasse a educação de qualidade com a seriedade e a urgência que o tema merece. Por que isso? Hoje, nós temos um país que 60% das crianças não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. 60%. 43% dos nossos jovens não concluem o ensino médio. Como é que você vai ter uma mão de obra preparada para a era do conhecimento com metade dos jovens que não terminam o ensino médio? É uma questão gravíssima. Nós não vamos ter aumento de produtividade com uma mão de obra tão desqualificada. Nós precisamos ter essa bandeira da educação, deixar de ser discurso e acontecer na prática. E eu sempre defendo, não vamos inventar roda, vamos pegar os indicadores internacionais como o do PISA e começar a mensurar todas as escolas no Brasil, no ensino médio, no ensino fundamental, se a gente está atingindo ou não está atingindo. Não precisa ficar inventando a moda. Já temos um indicador internacional, é esse que nós temos de fazer. Eu conversando outro dia com um dos idealizadores do PISA, ele disse uma coisa interessante, para mostrar essa pobreza da educação. Ele disse o seguinte: tudo que é decoreba, o aluno brasileiro é o melhor do mundo. Se tem que decorar, ele vai lá na prova tirar 10. Tudo que exige pensamento crítico é o pior do mundo. Nós temos ideologia e dogmatismo na sala de aula, e as pessoas não estão aprendendo matemática, ciência, português, etc. É um enorme problema. E nós precisamos abraçar isso como sociedade civil, porque o governo não vai fazer. Aliás, de novo, outra reforma aprovada no governo Temer, que foi a reforma do ensino médio, e teve um grande retrocesso. Até agora o ministro Camilo Santana finalmente conseguiu implementar e fazer a reforma. Mas nós já perdemos 2 anos. Então, essa agenda estruturante do Estado brasileiro, nós, infelizmente, perdemos grandes oportunidades de avançar, porque nós temos um governo que não acredita que essas reformas são tão importantes assim. Onde é que estão as oportunidades? As oportunidades no Brasil estão nos estados e municípios. Tem muito governador bom, tem muito prefeito bom querendo trabalhar, querendo atrair investimento, querendo facilitar a vida do empresário. Eu vou dar um exemplo. O prefeito de Joinville, o Adriano Silva. O Adriano Basílio criou uma secretaria para resolver
todos os problemas da burocracia com o governo. Ele sentava a sala, falava assim, qual é o problema que você tem aqui? Não consigo aprovar aqui licença ambiental assim. Ok, a reunião não acaba enquanto não resolver o problema da licença dele. Resolve. Resolveu. Começou a resolver. Então, você tem prefeitos e governadores que são pró-mercado. Isso é muito importante. Essa é uma mudança cultural importante que vem sendo feita no Brasil. E o Flávio disse do Centro de Liderança Pública do CLP, e nós vimos isso na ponta. Nós criamos 2 grandes indicadores no CLP, que é o ranking de competitividade dos estados brasileiros, que hoje 26 dos 27 estados utilizam o ranking para desenhar políticas e estratégias, e nós temos agora o ranking dos municípios, que 400 municípios, os 400 maiores municípios utilizam. Mudou a cultura no Brasil. Aliás, você pega até um governador do PT, como Fonteles, no Piauí, totalmente focado em resultado. Não tem nada a ver com essa agenda ideológica boba do governo federal. Então, tem muita coisa boa acontecendo nos estados e municípios. E por que isso é importante? Porque o governo federal é isso. É anti-reforma, é anti-mercado, ele entende que todos nós aqui somos apenas uma vaquinha leiteira que eles vêm tirar dinheiro do nosso imposto para pagar um Estado ineficiente. Esse é o teu papel aqui na nossa sociedade. Não tem outro papel. O papel é pagar 35% do PIB aí, em imposto de renda para sustentar a máquina pública. Mas nos estados, não. Eles querem facilitar a vida do empresário. Eles querem fazer com que traga mais emprego e renda para o local. Então, foque nos estados e municípios. Tenta esquecer um pouco Brasília, porque Brasília vai ser duro avançar com as reformas. Mas você tem grandes negócios sendo feitos nos estados. Só que em São Paulo, este ano, o governador Tarcísio conseguiu atrair mais de 300 bilhões de reais em investimento em concessão, em parceria público-privada e privatização. E isso está acontecendo em Goiás, está acontecendo no Paraná, está acontecendo no Mato Grosso, está acontecendo em Minas Gerais. Então, são governadores que estão dispostos a ajudar o empresário a fazer negócio. Não estão lá para punir o empresário. Não estão lá para ver o empresário com uma vaca leiteira só para pagar imposto. Então, temos de focar nesses lugares. E aí, eu sugiro até vocês olharem um pouco esses indicadores do CLP, dos rankings dos estados e municípios, porque vocês podem, com uma lupa, ver quais são os municípios que são mais pró-negócio que outros e estão competindo pelo seu dinheiro, pelo seu investimento. Quais são os estados mais pró-negócio? Então, eu acho importante isso. Vamos olhar mais para os estados e municípios e menos para Brasília. Esse é o jeito de entender onde é que estão as reais oportunidades. Vamos falar um pouco agora sobre 2025. 2025, nós temos uma mudança importante no comando da presidência da Câmara e do Senado. Né? Entendo que esses 2 movimentos, os 2 presidentes que vão assumir a Câmara e o Senado, são presidentes que vão continuar freando medidas descabidas. Aliás, um primeiro sinal que apareceu é o Congresso já dizendo assim, espera aí, essa história de isenção de imposto de renda aqui a R$5.000, vamos deixar na gaveta, vamos jogar isso aqui para frente, porque eu quero saber onde é que vai sair o dinheiro para pagar essa conta. Pelo menos alguém com bom senso. O Fernando vai falar sobre o ajuste fiscal, mas eu vou dar só meu pitaco na parte política. Esse ajuste fiscal é o conto da carochinha, não tem ajuste coisíssima nenhuma. Mas o Congresso Nacional está coletando assinaturas para uma PEC do deputado Pedro Paulo, do Júlio Lopes e do Kim Kataguiri, que vai resolver a questão fiscal do Brasil. Vai partir do Congresso, não é do presidente da República, não. Nós temos de fazer lobby, força, mobilizar a opinião pública, mobilizar o setor para aprovar essa PEC. Essa PEC pode mudar completamente a perspectiva política e econômica do país. Se essa PEC for aprovada, porque o que essa PEC faz? Tudo aquilo que o governo não teve coragem de fazer. Acaba com a indexação do salário mínimo de benefícios e aposentadorias. Acaba com a vinculação do dinheiro da saúde, educação e tal. Freia emendas, se não tiver dinheiro. Então, ela está fazendo o que tem que fazer. Então, nós temos que lutar para aprovar essa PEC. Porque se essa PEC é aprovada, começa a afetar. Cai taxa de juros, vai cair o câmbio, vai mostrar que o Brasil está com juízo em relação às contas públicas, principalmente fazendo um esforço para diminuir a relação dívida-PIB. E isso muda a questão, muda o humor político, inclusive para avançar com outras reformas importantes no país. Então,
Se tem uma missão que nós vamos ter que nos engajar em 2025, é esforço para aprovar essa PEC, que eu chamo a PEC da salvação, Fernando. Essa PEC pode salvar o ajuste fiscal que o governo não fez. E nós precisamos do ajuste fiscal para melhorar o ambiente de negócio, principalmente a redução da taxa de juros, que é uma coisa que afeta diretamente o nosso negócio. Segundo ponto importante, e aí é uma incógnita, o que vai acontecer com esse inquérito que hoje está caminhando para o céu da Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Isso aí realmente vai mexer, vai criar mais marola nesse mundo político que a gente tem aqui, e isso vai criar tensão, óbvio, entre oposição e governo, né? Nós precisamos esperar, precisa ter calma, não dá para dizer o que vai acontecer. Eu só digo que eu tenho plena confiança no Paulo Gonet, acho que é uma pessoa absolutamente séria, com bons valores, que vai saber separar o joio do trigo nisso. O que é fato e o que é narrativa. E não dá para, quando você não tem um fato, tentar preencher com a narrativa. Isso não é direito, isso é política. E eu espero que a Procuradoria-Geral da República, nesse momento, não faça política e sim se atrele aos fatos e não usar a narrativa para preencher as lacunas dos fatos. Porque isso vai trazer uma serenidade para o país que precisa. O Brasil precisa de serenidade nesse momento para tratar as coisas. E para esvaziar a polarização, nós precisamos entender que as coisas estão sendo feitas de acordo com a lei e não de acordo com a preferência política de cada um. Isso é importante. Porque o tema que me tira o sono de 2025 e que vem tirando com mais frequência é a insegurança jurídica nesse país. Esse país hoje não é um país onde a lei vale. O que vale depende da mão de que juiz você cai e como é que o juiz vai interpretar aquela lei. Isso cria enorme imprevisibilidade no país. Isso afugenta investidor. Como é que o ministro do Supremo quer decidir desde taxa de cobrança de cemitério na cidade de São Paulo até o livro que você pode estudar na escola de direito? Isso não existe. Isso é uma coisa que... Hoje mesmo, gente, a gente está votando a constitucionalidade do Marco Civil da Internet. Isso é um absurdo. Isso é censura. O que eles querem fazer é aumentar a censura. Não dá para a gente estar num país que a Suprema Corte do Brasil é a favor de censura. Num país que é cláusula pétrea na Constituição, que todo cidadão tem pleno poder de liberdade de expressão, de ideia, de opinião, de crença. Então, são coisas que estão acontecendo no Brasil que a gente não pode tratar de maneira casual. A gente tem que mostrar nossa indignação. A gente não pode aceitar que uma decisão monocrática de um único juiz acaba com o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Isso é inaceitável, gente. A gente não pode aceitar isso como cidadão. Eu digo que o cidadão brasileiro está muito pouco indignado com o que está acontecendo. E o pior é que, se a gente ficar pouco indignado, esse autoritarismo e voluntarismo vai aumentar. Aí um dia você está fazendo loteamento lá em Piracicaba, o entendimento cai lá em Rio Claro é outro, você vai fazer outro loteamento em Campinas é outro entendimento. Mas como? Não, mas como é que é isso? Não, porque agora caiu na mão de um juiz que acha que é diferente o negócio. Então, a gente tem que lutar por essa história de defender o Estado Democrático de Direito. Isso não é conversa de advogado, isso é conversa de cidadania, que vale o que está na Constituição. São as nossas liberdades de fazer negócio, são as nossas liberdades de escolher onde a gente quer investir. Não dá para viver num grau de subjetividade do entendimento da lei no Brasil como a gente está vivendo hoje. E isso é muito preocupante. Então, eu vejo esse como o grande desafio que a gente tem para 2025 como sociedade civil. Nós temos que nos mobilizar para evitar que isso ocorra. E, por fim, meu tempo já falta um minutinho aqui, eu queria dizer que eu gostaria de ver mais a sociedade civil engajada na política. Eu acho que a gente vai aceitando as coisas de uma forma muito passiva. Quanto mais a gente aceita as coisas de forma passiva, mais a turma que tem o poder e a caneta vão avançando em cima das nossas liberdades, dos nossos direitos. Nós temos de agir, nós temos de nos mobilizar. Se nós continuarmos a nossa passividade, nós vamos contribuir para a degeneração do Estado Democrático de Direito.
O Brasil é fruto das nossas escolhas. O Brasil é fruto das nossas atitudes. Se nós formos passivos, se as nossas escolhas forem tímidas, nós estamos contribuindo para a degeneração do ambiente de negócio no Brasil. Então, eu peço a vocês, como indivíduos, como empresários, como associação, mobilizem-se. Não deixa passar esses escândalos que estão acontecendo em torno do Estado Democrático de Direito, da liberdade econômica no país. Porque a atitude de vocês pode, sim, mudar muito a percepção no governo federal. Obrigado. Obrigado, Felipe. Respeitou fielmente o horário aqui. Nas reuniões de secretariado com o governador Dória, a gente ganhava um chocolate quando economizava tempo. Tinha que respeitar. Economizou, ganhava um chocolate. Brincadeira à parte, eu queria aqui cumprimentar também todos os presidentes de entidades que estão aqui comentando, o York, presidente do Sinduscom. Também lembrar que nós estamos aqui hoje com o Paulo Germanos, ex-presidente do Secov, João Crestana, ex-presidente. Também está aqui o Ricardo Asbeck, Basílio Jafé, Cláudio Bernardes, eu mesmo e você, atual presidente do Secov, e também dos ex-presidentes da FIABSE. E aqui comentando o Flávio Nunes, que eu vi na entrada, que é o presidente. Cadê o Flávio Nunes? Está ali. Flávio Nunes, que foi presidente mundial da FIABSE, então representando o Brasil como presidente mundial da FIABSE. Também cumprimentar o Rocha, que está aqui, José Ramos Rocha Neto, vice-presidente do Bradesco, que fez também esse contato com o Fernando para nos ajudar a trazer o Fernando. E passo aqui, Fernando, para você a palavra, você que é economista-chefe do Banco Bradesco, uma enorme responsabilidade, e também, pelo que eu vi aqui, também preside o Departamento de Pesquisa e Economia, Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos do Bradesco, desculpe, diretor do Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos do Bradesco, e tem uma larga experiência. Nós estamos sedentos aqui para ouvir a sua opinião sobre o nosso futuro econômico. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Luna. Obrigado, Felipe. Como é que era a história de votar? A urna já está aqui fora? A gente já pode fazer agora de novo? Né? Super inspirador o seu discurso, Felipe, adorei, muito bacana. Aliás, facilitou muito o meu trabalho aqui. Boa tarde a todos que estão aqui, é um prazer estar aqui. Está aqui o Rocha, meu amigo, companheiro lá na diretoria do banco. Respirar fundo aqui. Eu tinha duas estratégias hoje para a nossa conversa. Tá? Uma estratégia que era falar sobre o pacote da semana passada, e acho que nós ficaremos nos lamentando durante alguns minutos aqui do que aconteceu. Né? Os preços de mercado falam por si só, o dólar hoje de manhã estava de novo 6,05, a curva de juros explodiu, e eu não estou me omitindo de falar, no bate-papo eu vou entrar nos detalhes. Tá? Mas eu prefiro uma outra estratégia, Felipe, que é tentar, de forma parecida com o que você fez, olhar para coisas que estão dando certo. Quer dizer, o que pode ter de copo meio cheio nesse mundo de vocês, né? Que de alguma forma gere uma perspectiva para 2025. Eu aprendi nesses meus 26 anos de carreira que os governos fazem lá suas peripécias, fazem lá suas bobagens, e o empresário, a vida real que está aqui nessa mesa, segue. Ela vai ter que fazer, vai ter que acordar amanhã, fazer seu orçamento, seu planejamento estratégico e tocar a vida. Então, eu vou tentar oferecer um pouco essa perspectiva aqui para a gente, e aí depois, na parte de perguntas, eu tenho certeza que vai aparecer todos esses temas da semana passada, eu vou dar uma pincelada neles aqui. Tá? Eu vou falando, vamos passar alguns slides, não se preocupem, tá? Os slides são só para ilustrar alguns pontos aqui. Eu brinco, eu sou de uma geração de economistas que ficou famosa por nunca acertar a taxa de câmbio. A gente nunca acertou a taxa de câmbio, tá certo? Eu brinco que eu sempre acertei. Você perguntar quanto vai ser o câmbio ano que vem, vai ser uma coisa entre 3 e 9, não vou errar. Eu acho que eu não vou errar, veja bem. Né? Mas a nossa geração de economistas nunca acertou a taxa de câmbio. Né? Até aí, vai lá, eu já tinha me acostumado, vira meme, vira piada na família, aquele churrasco lá, né, com o seu cunhado, enfim. O problema, pessoal, é que nós erramos nos últimos 4 anos o PIB, muito mais do que nós podíamos imaginar. A economia brasileira, ela cresceu nesses últimos 4 anos, portanto, 2 anos ainda do governo Bolsonaro e 2 anos do governo Lula, né, muito mais do que nós prevíamos no começo de cada ano. Vocês estão vendo na tela
exatamente quanto se imaginava que o PIB ia crescer no começo do ano e quanto ele cresceu efetivamente. Sabe quanto é o erro acumulado disso aí? Dá 8 pontos. Não tem, na minha história, como eu falei, eu estou 26 anos nesse mercado, faço 27 ano que vem, eu não me lembro de ter cometido um erro tão grande associado a essa variável que é o PIB brasileiro, que não é tão difícil de projetar assim, né? O que me deixa dormir tranquilo é que o FMI também errou, o Fed errou, o concorrente às vezes errou mais que a gente, segue a vida, né? Mas vamos lá, por que a gente errou tanto o crescimento econômico, tá? E tem duas razões principais aqui. Tem uma razão muito positiva, o Felipe falava aqui de algumas das reformas dos últimos anos, né? Só para mencionar, e eu não discordo em nada, né? Não faria nenhum reparo a ideia da trabalhista, o quanto os tribunais têm desaguado ela, o quanto os tribunais têm, né, atrapalhado de alguma forma a reforma, mas teve a reforma trabalhista, teve a reforma do BNDES, teve a reforma do marco do saneamento, teve a reforma, o próprio teto de gastos, bem ou mal, com o novo desenho que tem, está de pé, previdência. Tem uma reforma que eu falei, tive a chance de falar com o Lula, eu tive com ele semana passada, num evento deles lá também, a reforma do marco de garantias. Eu não sei o quanto essa sala aqui se dá conta, tá certo? De quão transformador vai ser para a indústria de vocês o dia que esse negócio ganhar atração. É que não vai ganhar atração enquanto a Selic for exorbitante, como ela é hoje. O dia que ela não for exorbitante, essa ideia do marco de garantias para que o Brasil tenha um mercado desenvolvido do que se chama lá nos Estados Unidos de second mortgage, ou de refinanciamento, vai transformar completamente essa sala, não tem nenhuma dúvida. Enfim, então houve um conjunto de reformas, tá certo, que permitiu com que o país crescesse mais. A taxa de investimento, o IBGE, ontem de manhã divulgou os dados, ela teve uma nova surpresa positiva. Esse é o lado muito bom da economia brasileira. Tem uma economia vibrante, eu não podia concordar mais, o Felipe falou aqui na fala dele, se ele não falasse, eu teria dito. A dinâmica dos estados, porque muito dessa incerteza jurídica nas concessões, nas PPPs de rodovias, de portos, de aeroportos, não existe nos estados, é muito mais bem consolidada essa legislação, né? Então os estados estão andando, estão crescendo bastante, então tem uma economia que tem oportunidades acontecendo aqui de forma relevante, e depois eu vou mostrar o setor de vocês. Mas também é verdade que tem um governo que gasta como se não houvesse amanhã, né? Assim, não tem muito jeito de falar isso. Isso tem sido verdade desde a pandemia, mas se intensificou desde então. Eu tenho mostrado esses dados. O governo Lula, agora, que a conta eu faço até metade do ano. Os primeiros 18 meses do governo, eles gastaram alguma coisa como 20% acima da inflação, que é o equivalente ao que eles gastaram em 3 anos e meio do primeiro mandato dele. Em apenas 18 meses foi o gasto que se levou 3 anos e meio lá no primeiro mandato, ou o equivalente ao que se gastou nos primeiros 6 meses da pandemia. Foi muito dinheiro que foi despejado nessa economia, tá certo? O que, de alguma forma, tem alguns aspectos positivos, o desemprego caiu, eu vou mostrar, a gente vê o consumo das famílias andando, está aí, quer dizer, o consumo começou a acelerar novamente, mas tem um detalhe que nos remete ao que aconteceu na quarta-feira, que é o fato de que, para manter a inflação sob controle desta economia que está crescendo mais, né, o Banco Central precisou praticar taxas de juros muito mais altas do que nós imaginávamos. Isso é um pedaço da história. O outro pedaço da história, da razão pela qual o Banco Central tem subido o juro, tem a ver com a incerteza, mas que comunica com essa discussão do gasto, porque a dívida pública brasileira não se estabiliza. Afinal de contas, se a dívida não estabiliza, ninguém precisa se preocupar, o governo não vai dar calote para nós, porque essa dívida é em reais. Essa é uma grande diferença da década de 90, em que tinha um risco de calote na dívida pública brasileira, porque ela é uma dívida externa. Hoje a dívida é em reais. Ele vai nos pagar em reais. Só que esses reais podem valer muito menos daqui 2, 3 anos, se a inflação for alta. Então os investidores, diante do aumento da taxa de juros, do aumento da incerteza, eles querem dólares. Isso tudo vai ficar claro em mais alguns instantes. Então, no fim do dia, para manter essa inflação, que está mais ou menos comportada, tá? Aqui é o IPCA, a inflação não está fora do controle, ela está batendo, está pressionando, está aumentando. Eu converso muito com os empresários, né, do setor de vocês, e as queixas sobre falta de mão de obra têm sido crescentes, né? Associado a vários temas, a gente tem visto as pressões em custos de produção, custos materiais crescentes. A bem ou mal a inflação está sob controle, só que é uma taxa de juro. Olha bem para esse gráfico, esse vale a pena eu chatear o almoço de vocês. Uma taxa de juro real de 9%. O que é esse juro real de 9%? Quanto o mercado espera que vai ser a Selic daqui a um ano,
menos o quanto o mercado espera, ou quanto os economistas esperam que vai ser a inflação daqui a um ano. Isso dá 9% em termos reais. É uma taxa de juros de crise no Brasil, da crise da Dilma, aquela primeira pontinha lá na frente. Aquilo é o momento das vésperas do impeachment da ex-presidente Dilma. Lá o juro despenca porque houve uma mudança de regime. Não vai acontecer uma mudança de regime no Brasil antes de outubro de 2026, tá certo? E na crise da pandemia, né? Então, é um juro muito restritivo para manter essa inflação nesses patamares que a gente tem visto. Aí sim, voltando ao ponto que eu estava dizendo, qual que é a conclusão dessa história? Eu juro que eu prometo que eu não vou estragar o almoço de vocês, tá? Confia em mim, eu chego lá. A conclusão dessa história é que com juro real de 9, né, com um PIB que está crescendo melhor, está crescendo 3, 3,5%, mas com o governo fazendo um déficit de 0,5% do PIB, que a gente espera para o final desse ano, a dívida não estabiliza, que justamente como eu dizia, os investidores ficam preocupados com essa dinâmica. Outro dia eu estava fazendo uma conta, né, todo mundo aqui tem um pouco mais de cabelo branco, não estou chamando ninguém de velho, não, mas nós já temos um pouco mais de cabelo branco, todos vivemos a CPMF. Né? Eu falava isso para o Luna outro dia que eu estava com ele também. Se o governo quisesse hoje resolver o problema do déficit primário dele, tá, para ter um superávit primário capaz de estabilizar essa dívida pública, ele quisesse voltar com a CPMF, não estou sugerindo, hein, pelo amor de Deus. Só estou dizendo, fazendo uma conta. A alíquota que a gente pagava, que era 0,38 lá em 2007, né, foi o último ano da CPMF, 7, 8, não me lembro agora, teria que ser 1%. Já parou para pensar que, ao invés do 0,38 que a gente pagava, pagar 1% de alíquota? Não, é surpreendente mesmo. Então, isso gera uma preocupação, obviamente, nos investidores, de que a dívida pública é difícil dela estabilizar. Né? E por ser difícil de estabilizar, o real, né, o dólar, enfim, como queira, ele vai se descolando dos fundamentos. Até poucas semanas, na verdade até quarta-feira, véspera do anúncio do pacote, eu tinha uma projeção lá, vocês olharem meu gráfico, esse que eu erro sempre do câmbio, de 5,50 para o final do ano que vem. Era algo razoável. Né? O real, aquela linha cinza um pouco mais clarinha, é quanto deveria valer a nossa moeda hoje, caso ela se comportasse de acordo com o peso mexicano, com o peso colombiano, com o rand sul-africano, com o dólar australiano. São algumas moedas que a gente pega para fazer uma espécie de um benchmarking, tá certo? Era para ser 5,30, não 6,10. Né? Então, essa distância diz respeito à incerteza que tem na economia brasileira. E só para falar 1 minuto do pacote, prometo, eu já vou entrar no setor de vocês, no que tem de positivo aqui. Dado que, eu acabei de falar, você precisaria de uma CPMF de 1% para resolver o problema fiscal, nenhum economista brasileiro não esperaria que o governo fosse resolver da noite para o dia esse déficit público. Ninguém esperava. Na quarta-feira, antes do ministro fazer o pronunciamento dele, eu não esperava que ele fosse chegar à noite e falar, olha, agora todos os nossos problemas se acabaram. Né? Tinha organizações Tabajara, né? tinha da Cacete Planeta, todos os seus problemas se acabaram. Não, eu não esperava isso. Eu esperava, sim, que havia um pacote do lado dos gastos, que até veio, ali está um pouco mais fraco do que a gente esperava, mas o problema, francamente, não está ali. Mas eu não esperava que, para um país endividado como o Brasil, que a gente tem, nós fôssemos ver, né, no fundo, uma propaganda ali, eleitoral a favor da desoneração do imposto de renda daqueles que são os 25% mais ricos do Brasil, que são as pessoas que ganham entre 2 salários mínimos e R$5.000. O Brasil, infelizmente, é pobre, então essas pessoas estão no topo da distribuição. Então isso produziu essa incerteza que a gente está vendo até agora. Tá? Então aí o mercado foi lá para, né, eu falava isso hoje no almoço, né, eu sei que causa alguma surpresa, mas o mercado financeiro brasileiro hoje, neste momento, esse gráfico eu atualizei um pouquinho antes de sair, está prevendo uma Selic de 15% no ano que vem. Pois é, você imagina o tamanho do impacto para o setor de vocês se essa Selic de 15% acontecer, né? A indústria já sofre com o tema do funding, que eu vou terminar falando dele, e esse seria um problema muito, muito grave. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente, então? Tá certo? Eu espero, realmente, duas coisas. Primeiro, o Felipe falava aqui um pouquinho do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, que possivelmente vão ser os novos presidentes do Senado e da Câmara. Mas, bem ou mal, o Pacheco, né, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira já colocaram um pouco a bola no chão no tema do pacote. Né? Disseram, olha, tá bom, né, todo mundo quer ajudar, né, as pessoas do Brasil, mas se não tiver dinheiro, esse pacote não vai adiante. Então, eu acho que vai ser aprovada a parte do gasto e a parte dos impostos, eles vão adiando. Eu até acho que vai acabar saindo, tá, alguma coisa, mas mais para o final do ano que vem.
Se for essa sequência de fatos, eu esperaria que o real estabilizasse. Que o real para de desvalorizar, fica nesses 6, 6,10. E aí, se ele parar de estabilizar, vai ter um pico de inflação, a gente vai ver o IPCA bater 6%, vai ver o INCC, que é relevante para o setor de vocês, bater 6, 7% ali no pico, tá certo? Mas depois a coisa calma. E aí, sob a nova presidência do Banco Central, do Galípolo, né, e da nova diretoria, eu acho que eles vão entregar um aumento de juro menor do que esse que está precificado no mercado. O que não quer dizer que a Selic não vai subir. Ela vai subir para 13, de repente 13,5, mas não vai bater os 15 que estão lá. Então, se eu não estiver muito errado nesse contexto, claro que aqui tem um tom mais positivo, chega o final do ano que vem e a gente volta a discutir a chance de ter uma Selic um pouco mais baixa. Até porque você já vai estar no ambiente ali do debate eleitoral de 26, as mãos do Lula, bem ou mal, no gasto, estão amarradas, apesar do certo desconforto com o pacote, elas estão amarradas, né? Insisto, se o Congresso não fizer muita gracinha com a receita, o déficit vai virar zero em 2026, o déficit público, e a gente toca a vida, a taxa de juros cai, e o setor de vocês que está entregando, né, como o Luna falava no início, é um setor que se planeja para 3 anos, no mínimo, para uma média de 5, às vezes mais do que isso. O setor que está entregando essa produção agora, quem sabe, atravessa o 25 com crédito mais caro, mas volta a olhar para 26 com um olhar mais positivo, né? Uma coisa que eu tenho muita convicção, tá? Muita convicção. O juro real no Brasil não vai ser 9. É impossível o setor privado e o setor público se financiarem, serem solventes, serem rentáveis com juro real de 9. Pode passar o ano de 25,9, mas não vai ser 9 quando a gente fala 3, 4 anos à frente, não vai ser 9. Pelo caminho do bem, porque a Selic vai cair, a inflação vai ficar lá 4%, 5%, e aí a Selic cai, o juro real vai voltar para 5%, e aí o setor imobiliário está bem mais financiável. O mundo ideal seria um juro real de 3%, 4%, esse eu acho que vai só para depois da eleição de 26%, ou pelo caminho do mal, a inflação vai ser mais alta e a mesma assim a Selic não vai subir tanto. Então essa é mais ou menos a cabeça. Então, prometo que eu terminei aqui a minha parte mais chata com vocês. Vamos falar nesses, acho que me faltam 5 minutos aqui, um pouquinho do setor, né, como eu estou vendo e onde eu acho que estão as oportunidades aí, tá? Bom, o setor imobiliário, apesar de tudo que a gente fala, né, o que vocês estão vendo na tela aqui, são dados do FIPZAP, tem dados do Secov que eu vou usar também, é uma pujança inacreditável nos últimos anos. Eu peguei ali desde a pandemia, né, desde, portanto, do pré-pandemia, e olha a performance de preço de imóveis ali, boa parte, né, das cidades brasileiras. É claro que aqui a média, né, você pega lá o preço médio de São Paulo, R$ 11.300, não quer dizer nada. Regiões como a Vila Nova, você vai ter lá imóveis a 60, 70 mil metros quadrados, enfim, é bem diferente. Mas repara o quanto aumentou o preço de imóveis desde então, né, o que é um claro sinal de saúde financeira, né? Uma crise para valer quando se estabelece no país, você tem queda de preço de imóveis. Isso não está acontecendo. Então, acho que isso aqui é um bom indicativo para vocês de que ainda tem uma economia, né, do ponto de vista do setor imobiliário, bastante saudável. Quando a gente pega os dados de unidades financiadas e valores financiados, estamos ali perto dos recordes históricos, né? Obviamente, o ano da pandemia foi atípico, 2% taxa de juros, né? Mas se a gente parar para pensar que, bem ou mal, o juro já está juro médio está acima de 10 há uns 2 anos, 18 meses, e você está rodando ali a 90 mil unidades e quase 90 bi de valor financiado, né? É interessante, mostra muito da resiliência do setor, mostra muito dessa capacidade de manter, né, a economia funcionando. Quando eu olho para, por exemplo, o escoamento de vendas aqui em São Paulo, né, é um escoamento que melhorou muito, tá certo? Então, assim, não me surpreende que as empresas aqui, que as que estão aqui em São Paulo, tenham uma perspectiva bem interessante. A taxa de juros vai subir. Tá bom, só que você chegou no nível de estoque, no escoamento bastante interessante, que vai demandar uma nova rodada de imóveis nos próximos anos. Então, isso também não me deixa muito pessimista, não, tá? E, por último, antes de eu falar da história do funding, aquilo que a gente chama de índice de affordability, né, que é a capacidade que as famílias têm de comprar um imóvel a partir da combinação de renda, preço do imóvel e condições de financiamento imobiliário, esse índice vem melhorando, né? Ora, por que ele vem melhorando? Porque a renda das famílias está crescendo. Então, eu estou tentando ser cuidadoso com vocês aqui para tentar separar o efeito macro do efeito setorial. Se o governo levar adiante a desoneração
do imposto de renda até R$5.000, por mais que eu ache uma ideia ruim do ponto de vista econômico, tem mais renda disponível em 2026 para financiamento de imóveis, né? A taxa de juros vai pegar um pedaço disso? Vai. O brasileiro olha para essa composição, que é renda, preço e crédito. Se a prestação cabe no bolso, ele toca a vida adiante. No setor imobiliário é um pouco mais distinto, porque são 30 anos, 20 anos de financiamento, mas ainda vale isso. Eu acho que esse quadro não muda muito para 2025, tá? Porque a renda vai continuar andando, os preços eu acho que eles daqui para frente sobem um pouquinho menos com a taxa de juros onde a gente tem, e o crédito vai se tornar um pouco mais escasso. O tema que tem me tirado um pouquinho de sono ali, mas também não está num quadro explosivo, é o tema do endividamento das famílias. Depois a gente pode falar das bets aqui, se vocês quiserem. Vou deixar para a parte de perguntas e respostas, tá? Mas basicamente as famílias têm um endividamento estável ali nos últimos meses, né? Esse endividamento ainda é baixo no Brasil, quando eu comparo com outros países, justamente porque falta crédito imobiliário no país. Em algum momento, quando a Selic cair, esse crédito imobiliário vai aparecer. E eu vou fazer um mini parênteses aqui. Não é exatamente bom o que eu vou dizer, mas o cenário onde as coisas saem um pouco do controle no governo federal, onde tem mais inflação, ter ativos reais não é um mau negócio. Então, é um setor que tem alguma proteção. Veja, sendo de novo cuidadoso, né? O crédito fica mais caro nesse processo, mas é um setor que tem alguma proteção para os riscos de inflação que possam aparecer daqui, tá? Então, voltando ao ponto, as famílias estão um pouco endividadas, mas não estão super endividadas. Esse comprometimento de renda ali, ele sobe um pouco ao longo de 25 com a alta de juros, não tem muito como escapar dessa história, né? E o funding do setor imobiliário é um funding que está mais escasso, né? Eu sempre falo dou esse exemplo. Você imagina os grandes bancos indo na TV hoje à noite, lá no Jornal Nacional, fazer campanha, traga seu dinheiro para a caderneta de poupança, né? No dia seguinte, as casas de investimento, com alguma razão, vão dizer, olha só, né, os jurássicos lá pedem para você levar o seu dinheiro para a caderneta de poupança. Eu quero aqui te oferecer um CDB, sei lá, protegido, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito a 150 do CDI. Então, é um desafio para o setor, sim. É um desafio de funding relevante para o setor, né, que vinha sendo equacionado com o aumento da participação, né, dos recursos livres, digamos assim, ou com as LCIs, né, que com o juro alto e o governo não podendo liberar compulsório, né, tem mudado um pouquinho a composição. Quer dizer, a composição vinha mudando e agora ficou um pouco mais difícil. Então, assim, sendo muito pragmático, e terminando aqui essa minha última tela, tá, enquanto a gente volta, vai que já vira para as perguntas, eu acho que tem uma combinação de coisas que ainda estão por serem equacionadas para o setor, que é quando a taxa de juros volta a cair, eu acho que é um tema para o final do ano que vem, e como que o funding vai sendo resolvido, né? Esses dois temas vão tornar, digamos assim, né, o cenário de 25 talvez um crescimento um pouco menor do que a gente viu em 2024, mas o mais estrutural, quando eu penso na renda disponível das famílias, quando eu penso no índice de affordability, quando eu penso no crescimento mesmo da economia que a gente tem visto, e no fato, né, dos tradicionais déficit imobiliário, crédito em relação ao PIB no setor, eu acho que tem uma oportunidade muito grande ainda de médio prazo. Como é um setor que olha 3, 4 anos à frente, a minha impressão é que, e eu termino por aqui, não tem saída ao próximo presidente da República, quem quer que seja, a não ser equacionar um pedaço dessa dívida pública, né, para que a taxa de juros possa cair. Senão, é isso, como eu digo, não há país que resista a um juro real de 9. Isso vai acontecer por um caminho melhor ou um caminho pior, do ponto de vista econômico, né? Mas eu acho que, neste momento, eu olho lá para, digamos, segunda metade dessa década, 26 a 30, eu sou bastante otimista com o setor. Deixa eu parar por aqui, Luna. Obrigado. Não sei se eu falo obrigado, ou não sei o que a gente fala aqui, Fernando. Mas vocês me conhecem há muito tempo. Eu sempre tento trazer o copo meio cheio. É que é um momento de alguma cautela, mas eu acho que ainda tem bastante coisa interessante na mesa. Mas, enfim. Obrigado, Fernando. Boa. Obrigado. Na verdade, a parte boa é que o que a gente tem é ativo real. E o imóvel ele tem um valor, e esse é o nosso discurso na venda, como o sangue libanês que a gente tem. É um fato. E o sangue judeu, que aqui a gente convive de maneira harmoniosa. As perguntas e respostas, perdão, as perguntas serão feitas ali no QR Code. A ideia é que a gente possa ter esse tempo de debate mais longo. Então, a ideia é terminar às 14h30, no máximo, o nosso encontro aqui.
quero também agradecer a presença do nosso patrocinador, sempre presente, Flávio Silva, meu xará, aqui, presidente da Atlas Schindler, sempre parceiro, junto conosco, participando. Enfim, obrigado, Flávio, mais uma vez a tua presença aqui. E registrar a presença do nosso sempre presidente, Romeu Chap. Agora estamos com todos os ex-presidentes aqui, vivos aqui no Secov. Romeu, que é o meu padrinho, mentor, professor, ele é tudo meu ali, o Romeu. Obrigado, Romeu, por estar aqui conosco mais uma vez. Sempre bom estar com você do lado. Rodrigo, primeira pergunta para você, para esquentar. Se não tiver outra, eu faço a segunda. E aqui está o QR Code para as pessoas mandarem as perguntas para nós aqui, por favor. Rodrigo, a palavra está com você. Obrigado, Flávio. Depois dessas falas, 20 minutos cada um, dá vontade de falar tanta coisa que se eu ficar sozinho aqui, eu estouro o tempo das 2h30, e a gente sabe que às 2h30 tem a síndrome das 2h30, né? 2h30 murcha tudo, acabou. Mas parabéns, Felipe, Fernando, obrigado pelos pensamentos, pelas inspirações. E como o próprio Fernando disse, a urna está ali fora, viu, Felipe? Então, quando a gente sair, todo mundo já vota para 2026, porque eu tenho certeza que com o Felipe eleito, nós já temos, eu sei que o Rachinha não vai gostar, mas nós já temos um ministro da Fazenda ou um presidente do Banco Central. E com toda certeza, amigos, nós estaremos em muitas boas mãos. Eu achava que o Lula fosse meu amigo. Vida, porque é disso que nós precisamos. O Felipe falou aqui, e ontem, inclusive, o vice-governador esteve conosco aqui, o Felício Ramute, e ele, que veio da iniciativa privada e foi para o setor público, recebeu uma pergunta justamente nesse sentido. O que fazer para que mais pessoas deste calibre se interessem por uma atividade no poder público, porque o que nós precisamos e o que nós dependemos são de cabeças deste tamanho para a gente sonhar com um país que deixe de ser, em algum momento, o país do futuro, Flávio, para ser o país do presente. Nós, desde que eu nasci, eu escuto isso, o Brasil é o país do futuro. Bateu na trave várias vezes, né? Meu Deus do céu, você falou, né? Quantas oportunidades a gente vem perdendo, né? Mas eu não conhecia, Felipe, a história do PL da salvação, como você definiu. E recebi aqui os famosos bilhetinhos voadores do nosso querido ex-presidente Paulo Germanos, e ele diz o seguinte: Rodrigo, a fala do Luiz Felipe tem que ser escrita e devemos a cada dia ler e verificar se estamos fazendo o trabalho que nos cabe para recuperar o nosso Brasil. E é isso, quer dizer, realmente são caminhos desses que nós precisamos seguir. Então, nós queremos nos comprometer e peço a você, Felipe, que nos ajude a orientar como é que a gente apoia com que esse PL caminhe, porque, de fato, quando a gente olha o cenário todo, quando a gente vê todos os nossos parâmetros, o que nós precisamos não é tão difícil. Hoje, a leitura verdadeira é o seguinte: se nós fizermos a lição de casa do ajuste fiscal, as nossas possibilidades são enormes. Até porque o mundo não tem muito para onde olhar, com todas as situações bastante difíceis, geopoliticamente falando, né? Então, quer dizer, será que nós vamos ter que bater no muro, trombar no muro, como, por exemplo, vimos os nossos vizinhos argentinos terem que trombar, para aí sim tomar ações corretivas mais fortes? Nós realmente precisamos, e falamos muito isso no evento maravilhoso que o Bradesco fez na conferência em Nova York. Nós precisamos, como sociedade civil, através das entidades de classe, dos setores produtivos, nos unir para mostrarmos para os nossos governantes quais são os nossos caminhos e aquilo que a gente acredita ser o caminho correto para o nosso país. E o outro ponto, em relação a essa questão do fiscal, é a questão do assistencialismo, né, que a gente vê cada vez mais forte no Brasil. Nós estamos discutindo sobre a questão da mão de obra, que para o nosso setor é um desafio enorme, muito grande. Nós não sabemos o que pode acontecer pelos próximos anos. A idade média dos canteiros de obra, nos últimos 4 anos, subiu em torno de 6 anos, né, por uma série de motivos. Um dos motivos é o mundo moderno da tecnologia, em que o Uber, em que todas essas novas profissões, elas atraem pelo empreendedorismo, a pessoa fica livre para montar o seu próprio negócio, o micronegócio, e acaba, obviamente, concorrendo com trabalho no canteiro de obras, mas o assistencialismo também é muito forte.
Nós temos hoje 23 milhões de pessoas, um pouco mais de 23 milhões de pessoas, que não querem trabalhar ou não podem trabalhar porque senão perdem o seu benefício. E nós estamos conversando lá em cima, né, de alguma forma, propor ao governo federal, ao presidente Lula, de fazer uma transição. Nós precisamos que essas pessoas continuem protegidas socialmente, porque, de fato, são famílias muito frágeis sob a perspectiva da sua manutenção diária, mas nós precisamos incentivar com que essas pessoas sejam autossuficientes financeiramente e encontrem a sua dignidade para crescer na vida através das suas possibilidades. E a construção civil, sem dúvida nenhuma, é um caminho muito forte e a gente precisa estar muito atento a isso, porque o desafio para frente é muito grande. E tudo isso resulta num juro exorbitante. Você acabou, eu não tinha visto esse número, Fernando, de boa parte dos colegas de mercado do Fernando estarem falando num juro real, e próximo de 15%, num juro nominal, próximo de 15%, dá um juro real de 9%. Isso é absolutamente destruidor para o nosso país, para os investimentos, para a nossa economia e principalmente para a nossa atividade, que a gente sabe que no nosso setor, taxa de juros equilibrada é pelo menos de 1 dígito. Nós aprendemos a trabalhar com isso, mesmo considerando uma taxa alta se comparada com outros países. Agora, falar em 15%, nós realmente vamos sofrer muito. E tudo isso, de novo, por causa de ajuste fiscal. Então, a pergunta que eu faço para você, Felipe, é como é que a gente pode apoiar esse movimento do PL da salvação, porque nós estamos vendo que do Executivo vai ser muito difícil vide o pacote que veio na quarta-feira, que foi numa linha completamente diferente do que se esperava ou do que o Brasil precisa. E para o Fernando, quer dizer, nessa linha do Galípolo, assumindo o Banco Central, com um alinhamento muito forte com o governo, como é que a gente pode esperar com que ele tenha efetivamente, vamos dizer assim, uma imparcialidade nas suas decisões, alinhadas com a sociedade e não tanto com o governo que ele representa? Obrigado. Muito obrigado, Luna. Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, nós vamos nos mobilizar como Centro de Liderança Pública, já começar a soltar nota técnica, trazer a sociedade civil para mobilizar em torno da PEC da salvação e vamos começar uma campanha forte logo no começo da próxima legislatura em fevereiro. Então, eu conto com o apoio de vocês, vai ser muito importante, precisamos reunir outras classes empresariais também para fazer com que essa PEC, que eu chamo da PEC da salvação, vá em frente. Outra coisa, eu digo, se tiver duas coisas que nós temos de fazer como empresários o próximo ano, é a PEC da salvação, que vai ajudar a resolver a questão fiscal, e a segunda, nós temos de fazer uma coisa, parece técnica, mas ela é vital para o ajuste fiscal, é mudar as regras do orçamento do país. Eu vou contar para vocês. Aí todo mundo fala, mas como é que a gente muda a regra do orçamento? Como é que os políticos vão votar alguma coisa que pode prejudicá-los? O ponto é o seguinte, se o orçamento continuar do jeito que está, em 5 anos, vão acabar as emendas parlamentares, Flávio, porque todo o dinheiro vai para gasto corrente, não vai mais sobrar orçamento discricionário. Essa pergunta foi do Carlos Eduardo ali, viu, Felipe? Ele fez exatamente esse ponto. Gasto corrente obrigatório, você não pode não pagar. Então, não tem como não pagar. Então, o que está acontecendo? Para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 anos, o investimento público caiu 16% do PIB para 2%. E todo ano está cortando, porque está indo dinheiro para o gasto corrente. Então, a gente tem que chegar para os parlamentares e falar assim, olha, vocês que gostam tanto de emendas parlamentares, para salvar as emendas de vocês têm que começar a mexer na regra do orçamento. Porque se vocês não mexerem, daqui a 5 anos não tem mais emenda. Sabe qual vai ser o papel do parlamentar? Zero, porque sem emenda você não tem nenhuma relevância. Então, nós temos de usar um argumento que a gente sabe que vai cair que nem música no ouvido deles, para mobilizar e começar a mexer nas regras do orçamento. Desvincular gasto do orçamento, acabar com gastos obrigatórios. Mas, olha, vai acabar o dinheiro da tua emenda. Então, essa é uma batalha que vale a pena nós travarmos, porque isso vai dar espaço fiscal, que é tão fundamental também no ajuste. Então, se nós focarmos só nessas duas missões em 25, gente, como sociedade civil, nós vamos fazer uma contribuição gigantesca para o Brasil. Aprovar a PEC, que vai resolver a questão fiscal, e aprovar a mudança na regra do orçamento. Só 2 medidas dessas vai ter esse mesmo efeito que o Fernando mostrou o gráfico, o que aconteceu com o impacto das reformas silenciosos, o que aconteceu com o crescimento econômico, o crescimento da renda e emprego, vai acontecer de uma forma brutal
se nós mexermos nesses 2 indicadores. Então, eu conto com vocês, vamos trabalhar juntos, eu vou coordenar melhor esse esforço que nós vamos começar a fazer no começo de fevereiro. Eu, mesmo na Jovem Pan, já me prontifiquei a fazer entrevista com os 3 o tempo inteiro, trazer para o noticiário, expô-los, para que também a mídia faça o papel dela, né? Porque a mídia tem que fazer o papel, né? E então, nós vamos trabalhar conjuntamente e fico muito agradecido de já contar com o apoio de vocês. Mas esse segundo ponto do orçamento, vamos trabalhar junto também, que eu acho que pode ser uma grande pauta para aliviar os problemas fiscais do país. Um breve complemento aqui, e eu já respondo a história do Galípolo, mas eu falei do tema da CPMF, faltou uma conclusão ali. Eu até comentei bem rápido. Ninguém esperava um ajuste da noite para o dia. O ajuste pode ser gradual. Ninguém está dizendo que da noite para o dia você vai ter que cortar as despesas em 3 pontos do PIB. Não precisa ser gradual. E precisa ter essas medidas que vão dar sobrevivência às regras fiscais. O que eu esperava na quarta-feira era justamente isso. Puxa, tem sobrevivência às regras fiscais. Elas sobrevivem até 26 agora, talvez 27. A gente esperava um pouco mais. O problema, de novo, no caso da desoneração do imposto de renda, que eu tenho dito, é como, o exemplo que eu tenho dado é como se fosse uma família super endividada, que é o caso do Brasil, né, que o marido, a mulher ali ganharam um aumento, que é a tributação dos mais ricos, e resolvem comprar um carro zero. Peraí, você não está super endividado lá no cheque especial, no cartão de crédito, você vai comprar um carro agora? Não, porque eu acho bacana. Bom, então, não é o melhor uso desse recurso, tá certo? Fecho parênteses aqui, vamos falar lá do presidente Galípolo. Eu tenho a sensação, Luna, aqui, 2 coisas importantes. Primeiro, eu conheço o presidente Galípolo há um tempo, já desde pelo menos 2016, 2017. Todas as minhas interações com ele foram sempre muito interessantes. Parece um cara que tem uma habilidade política importante para a presidência do Banco Central, não entendam mal, quer dizer, é importante saber navegar também no mundo político, e ele é um cara pragmático. Então, acho que desse ponto de vista, ele não vai desalinhar, porque este pragmatismo cobra um preço, nós falávamos isso no almoço, da eleição ou da eventual tentativa de reeleição do presidente Lula, que é o quê? Se ele for, digamos, subserviente às demandas do executivo e não da sociedade, a inflação vai subir. E quando a inflação sobe, nenhum presidente ganha eleição. Então, eu acho improvável que o Galípolo deixe isso acontecer. O Lula, né, você pode ter várias críticas a ele, essa percepção do efeito da inflação na popularidade me parece que é muito claro para eles. Tá? E o segundo ponto, a gente às vezes esquece isso, e está na lista de reformas que eu mencionei, a autonomia do Banco Central. O chefe do presidente Galípolo hoje chama-se Senado Federal, e não o Congresso de forma mais ampla, né? E não o presidente da República. Quem tem o poder de mantê-lo no cargo ou demiti-lo do cargo não é o presidente da República, é o Congresso. E se a inflação sobe e ele começa a descumprir as metas, e aí você vai tendo, né, acumulando lá um momento em que o Banco Central não faz nada para combater a inflação, olha, um presidente popular como Lula não é elegível a impeachment. Um presidente do Banco Central que eventualmente não cumpra seu mandato é outra história. Então, assim, eu acho que, bem ou mal, entre vários retrocessos que eu concordo com o Felipe que houve, mas teve alguns avanços, tá? E a autonomia do Banco Central foi um avanço importante que dá uma blindagem para o risco de derrapadas muito grandes. Eu acho que isso não vai acontecer. O presidente Lula, de vez em quando, o governo, de vez em quando, volta com esse assunto, dizer que é um absurdo ficar solto, porque não está alinhado. Existe algum risco de isso ser interrompido ou mudar? O Felipe pode falar melhor do que eu. A minha impressão é que é zero. A chance, nesse Congresso, como é a composição hoje, a chance é zero. O Congresso não vai dar essa prerrogativa ao governo, justamente sabendo que tem risco de retrocesso, né? Então, mesmo que houvesse uma composição política mais favorável, com mais emendas, a minha impressão é que isso não passa no Congresso brasileiro hoje. Imagina. Carlos, sua pergunta foi respondida? Tá ok. Então, vou passar para a próxima pergunta aqui, na verdade a primeira, que é do nosso ex-presidente Cláudio Bernardes, ao Luiz Felipe. As decisões políticas têm sempre grande influência nas questões econômicas. Como você vê, é uma pergunta que daria uma palestra de 3 horas aqui, mas você tenta fazer em 5 ou 10 aqui. Mas, enfim, como você vê o cenário da disputa presidencial em 2026? Ixi, aí eu não sou cartomante. Nós já demos a solução. Nós já demos a solução, Cláudio. A UNA está ali fora, Luiz Felipe Dávila, presidente do Brasil 2026. Se o voto fosse distrital, eu ganhava aqui. Pô. Eu vou pedir, traz uma pipoca, que essa eu quero ouvir de camarote aqui. Bom, Cláudio, eu acho que ainda estamos muito longe do jogo de 26, mas o que eu digo é que as conversas precisam começar em 25. E aí a responsabilidade dessas conversas estão
nas mãos de duas pessoas, ao meu ver, fundamentais. O primeiro é o ex-presidente Michel Temer. É uma pessoa de grande influência, conversa bem com todos os lados e não tem risco de querer disputar a próxima eleição. Porque parte da legitimidade para se fazer esse negócio é que você não cobiça o cargo, porque ninguém quer conversar com alguém que cobiça o cargo. Então, esse é um ponto importante. E o segundo é o Gilberto Kassab, certamente o maior articulador político de hoje e a pessoa que mais teve êxito nessa última eleição municipal. Então, eu acho que precisa ter uma conversa de gente grande na sala, porque não é só a eleição presidencial, Cláudio. Nós temos de olhar para as eleições para governo e nós temos de olhar para o Senado. Nós vamos ter 2/3 da renovação do Senado. Então, se não tiver conversa, começa a bater cabeça nos palanques locais. Então, em vez de você ter 2, 3 candidatos senadores competitivos em São Paulo, todo mundo lança candidato. Aí a chance de pulverizar o voto e acabar deixando que alguém da esquerda ganhe é enorme. Então, nós precisamos ter cabeça estratégica agora. Então, por isso que eu acho que as conversas precisam começar agora, até deixar o candidato à presidência da República ou os candidatos à presidência da República numa última discussão, começo até de 26, mas acertar os palanques estaduais hoje é fundamental. Por exemplo, o Ratinho pode ser um candidato a presidente da República, mas ele é um senador que está eleito. Então, se ele for um senador que está eleito, a gente já tem uma vaga boa garantindo alguém pró-negócio, pró-reforma no Congresso. Então, vale a pena queimar o Ratinho numa eleição presidencial e deixar que ele perca uma vaga no Senado, que é fundamental? E se ele sair, quem é que vai ocupar essas 2 vagas no Paraná? Então, é um jogo muito estratégico hoje, que a gente precisa olhar os palanques regionais e o Senado, porque o Senado vai ter enorme influência. Nós temos hoje, que eu digo, o pior cenário da história da República desde a redemocratização. Eu nunca vi gente tão medíocre no Senado como a gente tem hoje. E 2026, capaz que nós tenhamos o melhor Senado da história da República. Se todos esses ex-governadores forem para o Senado, você imagina aqui, fazendo uma lista, vai o Eduardo Leite, vai o Ratinho, vai o Mauro Mendes, que está governador do Mato Grosso, vai o Riedel, vai o Caiado. Bom, só com esse peso no Senado, a gente tem uma mudança da água para o vinho no Senado. E essa pauta de reforma vai andar, porque são governadores saindo do mandato que sabem a importância dessas reformas justamente para os seus estados e para o Brasil. Então, eu entendo que a gente tem que ter uma visão muito estratégica, começar essas conversas políticas e não deixar isso para a última hora, porque deixar para a última hora. A eleição presidencial, até acho que, no fim, todo mundo que votar no candidato de direita, no segundo turno, concentra o voto lá. Mas essa história de abandonar os estados e o Senado por uma briga fratricida seria muito ruim para o Brasil e para a agenda reformista. Foi muito objetivo, Felipe. Muito boa resposta. Antes de passar para a próxima aqui, Fernando, queria que você fizesse algumas considerações aí do cenário da eleição do Trump e os impactos que pode trazer. Claro que o Brasil é desse tamanho, perto dos impactos todos, em nível até global, as relações comerciais Estados Unidos e China, enfim, falar um pouquinho aí dos impactos econômicos da eleição do Trump lá nos Estados Unidos. Não, Flávio, que bom que você trouxe esse tema, né? Como eu tinha planejado, né, ficar nos 20 minutos para tentar ganhar meu chocolate ali, eu não toquei nesse assunto. Vamos lá, tem várias coisas que a gente pode falar, tem não só a eleição do Trump, como o próprio evento que está acontecendo na Argentina, a força que o Milei, as reformas econômicas do Milei também têm ganhado. Minha impressão, minha modesta impressão, não sou especialista como o Felipe aqui, que são eventos que podem influenciar, ter contorno sobre a eleição de 26 no Brasil. Aliás, um mini parênteses aqui, um complemento que o Felipe falou. Do ponto de vista dos mercados, esse tema da eleição, está muito cedo ainda para precificá-los, né? Quem vai ser o candidato, quem não vai ser, isso não vai fazer preço agora. Vai entrar lá no câmbio, na bolsa, só na metade para o final do ano que vem, na verdade, final do ano que vem, começo de 26, quando vai começar a fazer preço. Fecho meu parênteses aqui. Bom, eu tenho uma pergunta fundamental a respeito do Trump. Quer dizer, quanto do que a gente está vendo é o Trump negocial, quanto que é o Trump querendo levar a cabo as promessas de campanha? Nós falávamos também ali no almoço, né? Ele indicou 3 pessoas para cargos chaves nos Estados Unidos, que é a Suzy Wiles, que é o próprio Marco Rubio e o próprio Bessem para o Tesouro, que são pessoas absolutamente convencionais do ponto de vista de política econômica e política. Não vão desafinar, não vão sair fazendo doideira. Então, isso sugere para mim, dá um pouco a entender, que tem um Trump negocial,
que coloca tudo na mesa para depois tentar extrair do seu, né, parceiro, do outro país, alguma concessão. Se for isso, eu acho que não tem grandes ruídos para a economia global. Tá? É claro que eu não consigo descartar a hipótese dele querer subir as tarifas para todo mundo, vai dar inflação, né, das boas, ele querer ser muito mais duro na imigração, vai dar inflação nos Estados Unidos, o juro lá fora vai ser mais alto, e no fim do dia isso é uma ameaça para os emergentes. Né, qual que é o grande problema, os dois grandes problemas do Trump para os emergentes? Tarifas muito mais altas diminuem o comércio global e, portanto, dificultam o crescimento desses países, e desoneração das empresas lá, ou banimento da imigração, não só aumenta a inflação, como traz dinheiro para os Estados Unidos, fazem o dólar ficar mais forte e desvaloriza essas moedas. Tá? Conectando essa história com o Brasil, bem rapidamente. O Brasil tem 5 setores que são candidatos a algum tipo de risco do Trump. Tá? Que é basicamente a aviação, Embraer, que exporta para lá, papel e celulose, café, a gente tem um pouco de exportação de petróleo, tem bastante exportação de petróleo para os Estados Unidos, né? E, portanto, são setores que têm aqui um risco maior. Se ele elevar a tarifa de 0 para 10, esses setores têm tarifa de 0, exceto o petróleo, que tem tarifa de 5,5. Tá? Então, são setores sujeitos ou sob risco da agenda do Trump, eles terem efeitos pontuais. Eu esqueci de falar do setor de aço. Tá? Então, se acontecer, se ele subir a tarifa para 10%, isso vai impactar esses setores nos 4 bilhões de dólares. É um impacto setorial relevante, então tem que ficar atento. Aço, por exemplo, é um caso, que vocês usam muito na construção civil, pode ficar mais caro. Né? Mas não vai ter um efeito macro grande. O Brasil hoje tem uma balança comercial da ordem de 60 bilhões de dólares. Se tiver um impacto de 4 bilhões nesses setores, de novo, não vai mexer a agulha, tá certo? Ao mesmo tempo, isso aqui eu sei que é controverso que eu vou dizer, mas eu acho que tem uma chance sim. Se o Trump elevar as tarifas de importação contra a China, e aqui eu acho que ele vai fazer isso, né? E a China resolver retaliar os Estados Unidos e deixar de comprar soja dos Estados Unidos, comprar do Brasil, tem um mercado de 18 bilhões de dólares à nossa disposição em soja. O agro, ano que vem, o centro-oeste brasileiro, aliás, vai ter uma performance extraordinária de novo em 25. Tá? O agro vai dar um show no ano que vem, a produção agrícola vai crescer perto de 8%, né? A renda agropecuária deve crescer perto de 10%, então agro mais pecuária, e se tiver uma barreira protecionista contra a China, que ela resolva comprar soja do Brasil, aí vem uma enxurrada de dinheiro para cá. Tá? Então, só para dizer o seguinte, eu me preocupo mais com os efeitos, voltando à nossa discussão fiscal aqui, né? Mais com a nossa fragilidade interna, caso o dólar se fortaleça no mundo, porque o Trump está tomando as medidas e o dólar vai se fortalecendo, e aí o real vai se enfraquecendo, 6,10, 6,20, e aí vai pegar nas nossas contas, do que propriamente o efeito direto nas exportações ou no comércio brasileiro. Mais perto do microfone, boa. Fala mais perto do microfone, então. Então, a pergunta agora para você, Felipe. Pergunta do Eli Vertain, que é o nosso presidente executivo e nosso coordenador maior da reforma tributária, junto com o Rodrigo Dias, que está aqui do lado. Enfim, o sistema que concentrará toda a arrecadação e distribuição de impostos com crédito e débito, sistema que não existe no mundo, melhor, o sistema que concentrará toda a arrecadação e distribuição de impostos com crédito e débito, sistema que não existe no mundo. Pergunta, esse sistema central, como um grande irmão, pode acarretar um perigo institucional de controle na mão do Estado e de um governo, ameaçando assim a democracia? Pergunta profunda do Eli Vertain, Felipe. Boa. Bom, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, não esqueçamos o poder dos governadores. Os governadores estão fazendo um grande lobby para evitar que haja qualquer centralização de dinheiro para depois repassar para os estados. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Então, mas na regulamentação estão apertando ali, que eu acho que é uma coisa importante. A segunda coisa, que eu acho que a gente teve um erro na largada dessa reforma tributária, que eu alertei lá atrás, aliás, em vários artigos no Estadão, a gente tem que passar o pepino para os políticos resolverem, não para a sociedade civil pagar o custo, e nem o setor produtivo. E qual que era o meu projeto? O meu projeto era o seguinte, nós temos que começar com IVA no máximo de 21%, e que em 6 anos ia cair para 15%. Por que 21%? Porque 21% já seria a alíquota mais alta entre os países aqui da América Latina. Se você coloca um teto de 21%, os políticos vão ter que decidir onde é que eles vão ter que começar a cortar benefício para chegar na cota. Se deixem aberto, eles vão tomar mais dinheiro da gente. É isso que vai acontecer. Ajudando um setor aqui, dando um privilégio para o outro ali e tal.
E, no fundo, essa é a conta. A conta que nós temos hoje, o Fernando sabe melhor do que eu, 500 bilhões de reais de subsídio que nós temos para distribuir setorialmente. Então, a gente tem que passar o pepino para os políticos. A gente tem que forçar o negócio para ter um teto. Se tivesse o teto, aí vocês agora têm que chegar, como é que chega nessa conta? Vai cortar subsídio dali? Vai tirar a Zona Franca de Manaus? Vai acabar com a empresa de logística do trem-bala, que nós temos há 12 anos uma empresa do trem-bala, que gasta 600 milhões de reais por ano e tem mais de 60 funcionários? Onde é que eu vou começar a cortar? Então, se nós não fizermos isso, a conta vai sempre cair no colo do setor privado. E eu falei na largada, nós estamos errando. Em cada um pega o jatinho, vai para Brasília para ficar defendendo o teu setor, nós estamos perdendo a visão do todo. E ao perder a visão do todo, quem ganha é o político que vai decidir onde é que ele vai tomar mais dinheiro. E é o que está acontecendo na reforma. Então, eu concordo com você, eles estão destruindo a reforma e vão onerar mais setor para outros, mas você vê que não estão abrindo mão de um privilégio. Por exemplo, super salário do judiciário. Sabe quanto custa por ano? 3 bilhões e meio. 3 bilhões e meio. Então, na hora que você coloca um teto, vocês vão começar a mexer nesse dinheiro, e não no setor privado. Então, assim, nós erramos nessa estratégia. Cada um vai defender o seu setor e esquece de ver o todo. Esse é o erro que a gente não pode cometer no Brasil. Porque quando a gente faz esse erro, o que acontece é isso, a conta sobra para a gente. E hoje, para consertar essa reforma na regulamentação, o Fernando é que vai ter que explicar, porque eu não tenho ideia. Eu acho que eles vão entuchar mais privilégio, nós vamos ter o IVA mais alto e tudo aquilo que nós queríamos, que era a simplificação da regra, voltou a ter uma complexidade danada e vai dar uma judicialização gigantesca. Então, tudo que a reforma era para atingir, não vai atingir. Vai aumentar a judicialização, vai aumentar a carga tributária e vai aumentar a distribuição de favores para uns setores em detrimento de outros, e uns vão pagar mais que os outros. Nosso setor é exatamente isso que vai acontecer, Felipe. Hoje a gente tem um sistema simples, onde algumas empresas são optantes do regime especial, o RET, outras do lucro presumido, não tem essa dificuldade toda, entrou dinheiro, você recolhe ali as guias de maneira simples, nenhuma evasão, nenhuma elisão fiscal, fácil, não tem mais aquele de paga tanto por aqui, tanto por lá, tudo contabilizado, e o que está sendo proposto vai criar uma dificuldade gigante, até inimaginável hoje, e nós estamos trabalhando, batalhando. O Eli tem vivido em Brasília, trabalhando nisso, junto com o Rodrigo Dias e mais um grupo gigante do setor imobiliário, na luta de pelo menos que a gente traga o equilíbrio e que a gente não pague mais do que a gente está pagando. Porque complicado e mais complicação nós já vamos ter. Rodrigo, sua pergunta. Eu ainda queria, antes de fazer a pergunta, insistir nessa questão da reforma tributária, porque eu vejo o Felipe falar de forma correta sob o aspecto de os setores, cada um lutar pelo seu olhar, olhando o seu negócio e criar as exceções para tudo que é lado e tirar, vamos dizer, a linha da reforma tributária de tornar a coisa mais simples e mais, vamos dizer, uniformizada. Ocorre que a nossa atividade não é consumo. Então, se eu comprar esse copo aqui e eu esbarrar e esse copo quebrar aqui, eu vou na esquina e compro um outro copo para repor esse copo. Isso é consumo. A nossa atividade é investimento. Como o próprio projeto de lei diz, e foi aprovado na Câmara, por conta das características do setor imobiliário, nós temos que ter um tratamento adequado à nossa atividade. E nós estamos sendo jogados no meio de todas as outras atividades que não têm nada a ver com a nossa, pela distinção. E por isso que nós temos lutado muito para mostrar para as autoridades, para a Secretaria Nacional da Fazenda, através do secretário API, com o próprio ministro Fernando Haddad, de que nós precisamos que eles tenham um olhar cuidadoso sobre a nossa atividade, porque senão eles vão destruir algo que hoje é muito simples, não tem judicialização, não tem evasão fiscal, protege o consumidor através do patrimônio de afetação, e tudo isso está sendo absolutamente rasgado. Absolutamente rasgado. Se você olhar ao longo dos anos, você não vê ruído sobre esse aspecto no que diz respeito à nossa atividade. Mas talvez a preocupação grande
de dizer o seguinte: nós não podemos criar excepcionalidade, porque ao criarmos excepcionalidades para um setor A, B, C, D, a gente desmonta a estrutura, que faz sentido sob o ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, nós não podemos ser jogados ali dentro. Então, eu queria escutar de você, dito isso, como é que você enxerga? E, na sequência, o que nós deveríamos fazer para efetivamente alertar o governo de que isso seria um grande erro. Iríamos destruir algo que está funcionando muito bem, em detrimento de um movimento que é necessário, mas pode, vamos dizer, prejudicar todo esse avanço. Bom, talvez eu acho que o Flávio pode responder, porque foi secretário de Habitação e sabe que a coisa que mais pega hoje, eu sempre falo assim, a estratégia é como é que ao conversar com o político, eu vou falar algo que vai afetar a vida dele, e aí ele vai dar atenção ao que eu estou falando e vai agir. Se você não tiver esse gancho, as coisas não acontecem. Qual é o grande gancho que eu vejo que a construção pode fazer hoje? Nós vamos gerar um setor que é responsável por geração de emprego e renda tal, vai encolher brutalmente, vai aumentar a judicialização tributária, vai perder o número de empregos. Olha, nessas e essas cidades aqui, como exemplo, por exemplo, pode perder 15% da mão de obra que nós vamos precisar ali. Quanto mais claro você for exemplificar e pegar 2 ou 3 lugares que a construção vai ter enorme impacto, pega o prefeito local, pega o deputado local, pega aquela turma e mostra para ele qual que é o impacto que aquilo vai ter naquele setor. A gente tem que usar a linguagem da política para falar com a política. Eles não se sensibilizam com a linguagem do setor. Eles querem saber como é que afeta a vida deles. Se isso que você está me dizendo vai me dar mais voto em 26, pô, o Lula está falando vai me dar mais voto, então é bom ficar de olho nisso aqui, porque se eu perder esse emprego, se eu perder essa receita aqui, eu vou perder a minha próxima eleição. Opa, isso aqui pode fazer a grande diferença. A gente tem que usar a lógica deles para resolver os nossos problemas. Se a gente não fizer isso, é uma conversa de surdos, porque é um cara olhando planilha, onde é que eu consigo arrecadar mais? Eu consigo arrecadar aqui? Tudo bem, essa turma vai chorar mesmo, mas olha como é que está. Ele pega os números do Fernando lá e fala, a turma está super bem, pô, por que não quer pagar mais imposto? Olha aí, olha o que aconteceu aí, está todo mundo bem? Então, use o argumento que vai melhorar a vida deles, que é uma coisa que eles têm que se preocupar com aquilo, senão eles vão ter dificuldade na próxima eleição. E vocês têm essa granularidade para fazer esse tipo de material, sensibilizar gente importante, que é interlocutor, que vai defender os seus interesses lá, mas defendendo, sim, como é que eles vão se reeleger na próxima eleição. Interessante, só estava pensando enquanto você falava, né, Luna, um dos atributos da reforma tributária, que eu pessoalmente acho que vai ser bem importante para o país, eu tive a chance de falar isso com você, né, assim, é que ela vai mudar a lógica da produção, da origem para o destino. Né? Hoje em dia, quem recebe, na verdade, muitas empresas decidem onde elas vão produzir de acordo com o governador que dá o maior benefício fiscal para ela. Né? E isso entorta o sistema econômico, porque você vai produzir numa cidade distante do seu consumidor, distante do seu fornecedor, acarreta custos logísticos monumentais, porque você tem um benefício tributário. Quando eu aplico isso, você me fez pensar isso agora, quando eu aplico isso no setor imobiliário, essa lógica não vale. Porque você não tem, você é o setor que não tem a possibilidade, não, eu vou construir o prédio aqui em São Paulo e vou entregar lá em Manaus. Não, desculpa, senhores, não dá para fazer isso ainda. Né? Então, é um bom ponto, porque realmente a lógica da tributação do consumo, você deu o exemplo do copo d'água, faz todo sentido para mim que seja um IVA, né, que deveria ter uma trava para forçar a discussão da despesa, mas o setor imobiliário tem uma característica peculiar mesmo. Você já não se beneficia. Você até pode, eu produzo cimento num estado em que tem um benefício fiscal maior, ok. Mas esse é um pedaço da produção que não é a entrega do imóvel, propriamente dito, que essa está sujeita às dinâmicas locais. Né? A decisão do setor é o que você colocou na tela ali, Fernando. Quando você vai tomar uma decisão de investimento, você vai ver teu custo de oportunidade do capital. Na hora que você vê uma taxa de juros dessa, real, e toda dificuldade de produzir, quando você tem um município, você troca de município. A gente pode, em vez de produzir aqui em São Paulo, produzir lá na minha cidade de Sorocaba. Mas quando você tem uma regra nacional, a tua opção é colocar o dinheiro no Banco Bradesco. Sempre. Enfim. Né? Nesse caso, sempre. Próxima pergunta aqui é do Rodrigo Dias. Diante dos problemas que já foram identificados no mercado de trabalho, seja em relação aos chamados nanoempreendedores, seja em relação aos programas assistenciais, gostaria que o Felipe e o Fernando comentassem sobre a importância de uma reforma ampla da Previdência
e qual o caminho ou proposta que eles entendem viável para esse tema, considerando a necessidade ampla de desoneração da folha. Eu posso falar um pouquinho aqui, e depois eu passo para o Felipe. Bom, a gente acabou de aprovar uma reforma da Previdência, literalmente. Né? Tem 4 anos agora, 5 anos que a gente acabou de aprovar. Né? E é uma reforma que ela tinha alguma robustez. Né? O que, eu diria assim, impediu que as economias previstas pela reforma da Previdência elas se manifestassem foi a regra de valorização do salário mínimo. Né? E aqui, de novo, pessoal, a gente sempre tem que ter muito cuidado quando trata desses temas. Estamos aqui falando no Secov, num lugar bacana, em São Paulo, tal. Tem muita gente pobre no Brasil que depende desses recursos. Mas a lógica tem que fazer sentido também com as contas públicas. Né? Em outras palavras, o salário mínimo hoje está no maior nível real desde os anos 70. Né? E a gente tem, né, no caso da Previdência, uma indexação ao salário mínimo que é muito grande. Essa é uma discussão, né, o Felipe até trouxe. Dá para desindexar? Tudo que eu aprendi, conversando com colegas meus, né, do Poder Judiciário, mesmo ouvindo alguns ministros do Supremo, é que se é mínimo, você não pode pagar uma previdência menor do que essa. Então, por todas essas razões, né, se o governo quer fazer um benefício para o salário mínimo, tem que ser mais contido. Tem que subir IPCA mais meio, não IPCA mais 3, mais 4, como vinha vindo. Né? E aí, a reforma da Previdência ela não é tão iminente. Vai ter que ter outra. O país está envelhecendo, a gente tem uma necessidade de contribuição, né, maior, porque a razão dos contribuintes, dos mais jovens trabalhando, que somos nós, para os aposentados, essa razão está piorando. Né? Então vai ter que ter uma reforma. Mas o que implodiu e precipitou a discussão foi a regra do salário mínimo. É interessante, se a gente olhar as despesas com previdência, elas vinham mais ou menos estáveis ali em relação ao vital, começando a estabilizar. Elas voltaram a crescer fortemente. Então, volta a discussão das desvinculações do orçamento. A gente vai ter que enfrentar esse debate, a minha impressão, antes até da reforma. Porque senão daqui a pouco a gente vai estar obrigando todos os brasileiros a se aposentarem aos 80 anos, né, quando o que está torta é a forma de remuneração desses beneficiários. Eu concordo com tudo que o Fernando falou. Aliás, os estados que recuperaram capacidade de investimento é porque fizeram a reforma previdenciária e administrativa, exatamente a cidade de São Paulo. Né? Todos fizeram as duas reformas, então não tem como. Eu entendo duas coisas. Primeiro, nós precisamos ter uma conversa geracional. Reforma previdenciária é um pacto de geração. A gente empurrando esse problema para debaixo do tapete, nós estamos matando a aposentadoria dos nossos filhos e netos. No dia que eles se aposentarem, não vai ter zero, não vai ter dinheiro. E eu acho isso uma irresponsabilidade. Você não faria isso na sua casa, como ser pai de família. Por que você vai fazer isso na nação? Por que a gente vai continuar postergando essa discussão com regras claras e deixar uma bomba relógio para os nossos filhos e netos que no dia que eles se aposentarem não vai ter dinheiro? Então, essa primeira coisa é isso aí, rever a regra do salário mínimo. E não é que o salário... Não, é como o salário mínimo está sendo reajustado acima da inflação. Era isso, que se fosse abaixo não teria problema. A gente estaria do jeito que está a regra, e foi assim que foi calculado que a reforma da Previdência teria alguns anos. Então, isso matou a reforma da Previdência. Todo o esforço que nós fizemos para a reforma da Previdência acabou. Segunda coisa, nós temos de acabar com o privilégio. É absurdo um país que tem o judiciário mais caro do mundo, que gasta 1,6% do PIB. É um absurdo. Como é que 90% dos juízes desse país ganha acima do teto constitucional? Ou seja, aquele que deveria zelar pela lei ganha acima do teto constitucional, inventa quinquênio, inventa ganho a super salário. É um absurdo. O Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Se você pegar o dinheiro, tirar zero salário, zerar todo o salário dos parlamentares, ainda é o segundo parlamento mais caro do mundo. Não dá. A gente tem que enfrentar essa questão de privilégio no Brasil. Não tem sistema previdenciário que vai aguentar tanto privilégio por tanto tempo. Então, nós precisamos começar a ter outras formas de aposentadoria, tem que ter aposentadoria complementar, tem que ter, a gente tem que mudar a regra. Então, não dá para jogar esse problema para debaixo do tapete. Então, eu acho que é uma discussão que a gente precisa começar logo, aproveitando essa PEC da salvação, que vai tocar na questão da desvinculação do salário, como é que a gente pode criar um sistema previdenciário que seja sustentável ao longo do tempo e que nós não vamos deixar os nossos filhos e netos sem nenhum benefício de aposentadoria, porque é isso que vai acontecer se as regras atuais se mantiverem no Brasil do jeito que estão. Felipe, uma para você. Nós não temos mais perguntas aqui, estamos caminhando para o final. Tenho mais uma minha aqui, depois uma do Rodrigo, para a gente fazer o encerramento. Queria que você traçasse um pouco, voltando à pergunta do Cláudio de 2026,
mas fazendo com um paralelo do resultado de 24, onde a gente viu o resultado dos extremos, diminuindo a força dos extremos, tanto da esquerda quanto da direita, um cenário mais de centro-direita vencedor no quadro geral das eleições municipais, e também um pouco, dentro desse pacote da sua análise, o crescimento desses influencers na política e o risco que isso traz da incerteza de um influencer na política ter sucesso e fazer uma virada, se é bom ou se é ruim, porque também a gente não sabe, mas é um risco a incerteza. Então, dentro desse panorama aí do resultado de 24, o que impacta na tua avaliação de 26? Também rapidinho, para a gente encerrar, depois o Rodrigo faz mais um. Bom, primeiro, é preciso enxergar a eleição municipal como uma outra reforma que foi feita lá atrás, que é muito importante, que é a reforma política. A reforma política tem duas coisas que vai ajudar a reduzir enormemente o número de partidos políticos no Brasil. A cláusula de barreira, que ano a ano está subindo, nós vamos chegar a 3% em 2030, 3% em mínimo de 15 estados brasileiros, votos você precisa ter no mínimo 1%, isso vai reduzir o número de partidos para 5 partidos, 6 partidos no máximo. Nós não vamos ter mais que isso no Brasil. Então, a cláusula de barreira está ajudando a enxugar o número de partidos no Congresso Nacional. E isso é importante para trazer a tal da estabilidade e previsibilidade e acabar com as legendas de aluguel. Então, segunda coisa que melhorou muito nessa reforma foi o fim das coligações proporcionais. Ou seja, não dá mais para você pegar carona num partido, você vota no Flávio e elege um cara do PSOL. Não, isso não, era uma aberração, antes era assim, nas coligações, dependendo de onde que você está, podia acontecer isso. Isso não pode mais. E o Kassab está até querendo, já avisou publicamente lá na entrevista que ele deu a mim, que ele quer acabar com as coligações majoritárias também. Então, são mudanças na regra que vai concentrar o número de partidos políticos. E isso traz estabilidade, porque você só vai ter chance de ganhar os cargos majoritários se você tiver as grandes legendas. Se não tiver nas grandes legendas, você não vai ganhar. Tanto que as federações estão ocorrendo dos partidos, a fusão de partido, que não é nada mais porque eu não consigo mais me projetar em cargos majoritários. Então, acho que isso é uma coisa que muda muito a equação. A segunda coisa que muda a equação nessa reforma política é que, para os donos de partido, que são os presidentes, o que conta é quantos deputados você elege senador, porque é isso que garante o teu fundo eleitoral e fundo partidário. Então, assim, o fundo eleitoral depende do número de deputados. Então, ninguém quer gastar dinheiro hoje com eleição para cargo executivo que não traz um centavo a mais. Então, hoje, a eleição primordial para os grandes partidos é o Congresso Nacional. É aquilo que determina o dinheiro do fundo eleitoral. Então, para você lançar um candidato executivo, precisa ser um cara muito bom de voto, que não vai gastar muito do seu dinheiro, que vai ajudar a puxar a chapa de deputado e senador. Mas você não vai querer ficar fazendo aventura com o dinheiro do fundo eleitoral, diminuir o número da tua bancada no Congresso, porque isso não traz nenhum benefício a você. Então, essa equação mostrou na eleição municipal como que os partidos de centro e as grandes legendas foram as grandes vitoriosas. Foi exatamente isso que o PSD ganhou, o MDB, a União Brasil, foi justamente resultado disso. Agora, eu acho que traduzir isso para 26 ainda é temerário, por duas razões. Primeiro, eleição municipal trata-se de questões locais, e você foi prefeito, sabe muito bem, as pessoas sabem. Não, como candidato, né, assim, você sempre está lá. Ele não foi porque não quis, porque todos nós queríamos. Né? Mas é a história do olhar local. Esse cara está falando coisa com o não tenta me enrolar aqui, porque eu quero entender se ele sabe resolver o meu problema aqui, não. Então, tem uma questão local. E essa eleição teve uma outra coisa que não teve no passado. As prefeituras estavam cheias de dinheiro. Então, foram duas coisas que afetaram muito a estabilidade de uma eleição municipal. Isso não pode se traduzir diretamente para a eleição federal. Agora, essa força dos grandes partidos para se traduzir em força eleitoral para presidente da República é isso aqui, essa conversa. A gente precisa estar conversando, estar unido. Se cada um acha que vai fazer voo solo, nós vamos estar dividindo forças e vamos perder a eleição. Basílio fez uma pergunta. Não, mas eu não posso, essa não vou resistir. Não sei se o Felipe não respondeu porque ele não quis ou se fugiu a ele a parte da pergunta da história dos influencers, né? Ah, dos influencers. Para dar um dado aqui, o Estado de São Paulo está lá, publicou 2 dias depois da eleição. O melhor preditor de sucesso eleitoral dos vereadores de São Paulo, dos vários municípios, era o número de seguidores
que ele tinha na internet, mais do que o dinheiro que ele tinha à disposição no fundo partidário. Eu fiquei chocado com isso, porque toda essa Isso é lógica um perigo, não é? eu acho. Toda essa lógica de fundo partidário me faz muito sentido, e a reforma foi concebida para isso, que acho que foi uma reforma muito inteligente. Ela é gradual, mas muito inteligente. Agora, se o mundo vira um mundo de que, se eu tenho 2 milhões no Instagram, eu vou ser o próximo presidente da República, ou o próximo prefeito... Evita isso. Não tem a menor ideia. Diante da realidade... É só uma provocação. Porque isso aqui não volta para trás. Não volta atrás. Isso aqui já é o que é, né? Mas é que tem uma coisa interessante. Eu até estava comentando com o Flávio, essa eleição, eu bati forte no Pablo Marçal, porque eu achava que era mais um aventureiro que vinha para o jogo, que a gente não podia deixar aventureiro chegar. Chega de aventureiro. A gente já teve a nossa cota de aventureiros na política brasileira. Mas é interessante que a turma dele se mobilizou para me derrubar nas redes sociais, né? Eu consegui evitar, e depois vários deles vieram me pedir desculpas, porque viram quem é o cara. Viram que é o cara que é oportunista, que faz live com o Boulos, que é o cara que ele tanto criticava, depois fazia... Então, assim, tem uma coisa que é a eleição do momento, que é o cara que tem muito seguidor, que consegue ali para o cargo legislativo, principalmente legislativo. Agora, para o executivo, eu acho que a coisa fica um pouco mais difícil. E as pessoas começam a ver isso. Agora, o que não pode são os adversários cair no território de conforto do influencer. O influencer gosta de polêmica, gosta disso. Se você entrar nessa, você vai perder a batalha. E esse foi o grande erro de todos os candidatos aqui em São Paulo, na eleição municipal. Eles entraram na do Pablo Marçal, em vez deles se distanciarem, fazerem um embate, porque começa o marqueteiro a falar, isso aqui dá seguidores, isso aqui esquece esse negócio. Você tem que ser o que você é. Falei, autêntico, né? Autenticidade, né? Eu acho que política, cada vez mais, nesse mundo da polarização, a coerência vai ser o maior ativo político. Quem é que você é, qual é a tua história? Felipe, uma resposta rápida. O Basílio fez uma pergunta que a hora que você estava falando na resposta anterior. Qual a sua posição em relação ao financiamento de campanha? De pessoa jurídica. Eu sou super a favor, temos que voltar a isso, porque hoje nós temos dois problemas. O monopólio do financiamento privado não tem regra nenhuma. O presidente do partido vai dizer que vai botar 1 milhão na campanha do Fernando e 100 mil na do Flávio. Ele está eleito e ele vai estar com dificuldade. É um poder absurdo que tem na mão do presidente. E segunda coisa, se a gente proíbe o financiamento de empresas, quem está financiando o resto dos candidatos é o crime organizado e são as igrejas. Então, nós estamos desbalanceando o jogo de qualquer jeito. Então, vamos jogar o jogo do jeito que é. Vamos estabelecer regras claras. O crime organizado elegeu muita gente nessa eleição. E o interesse deles é a eleição municipal. Eles querem ir atrás da concorrência, do lixo, do transporte. Eles não estão muito preocupados com Brasília. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que olhar a realidade como ela é. Hoje, proibir as empresas de financiar campanhas eleitorais, nós estamos beneficiando cacique partidário, crime organizado e igreja. Obrigado, Felipe. Pessoal, são 2h26, 2h27 agora. 1 minuto para cada um aí para fechar. Alguma consideração final aí, Fernando e Felipe, por favor. Flávio. Bom, primeiro eu só posso agradecer. Eu achei uma delícia essa conversa. Espero que vocês tenham gostado, que estão nos acompanhando. E nós estamos à disposição, eu, Bradesco, meu time, estamos à disposição de vocês. E queria deixar esse tom mais positivo mesmo. O Brasil sempre teve crises, né? Eu, pessoalmente, monitorei algumas delas, sentado à minha mesa lá, operando o mercado brasileiro. E o que eu acho que dá para dizer com tranquilidade esses ciclos eles vão e vêm, né? E o setor de vocês é um setor muito, sim, sujeito aos ciclos, mas muito sólido, muito consistente, que tem uma perspectiva extraordinária. Então, eu acho que vale a pena terminar com essa mensagem de que, no fim do dia, né, o setor tem muito mais a ganhar na próxima década, nos próximos anos, do que eventuais ruídos do ciclo. Era isso. Obrigado, Fernando. Felipe. Bom, primeiro, muito obrigado, Luna, muito obrigado, Flávio, obrigado, Fernando, prazer estar com todos vocês aqui. Eu diria duas coisas. Vamos focar primeiro nessas duas grandes pautas de 2025. Vamos trabalhar nessa PEC da salvação, vamos trabalhar nessa questão orçamentária. Isso vai ajudar muito o setor nesse médio prazo e é o que a gente precisa para ter perspectiva. A segunda coisa, falando um pouco do copo meio cheio que o Fernando trouxe aqui, eu queria lembrar para vocês um cenário janeiro de 1993. Vocês todos estavam presentes em janeiro de 93. Janeiro de 93, o Brasil tinha inflação de 2 dígitos. Nós tínhamos um presidente maluco que o único sonho dele era fazer o Fusca de volta no Brasil. Nós tivemos 3 ministros da Fazenda em menos de 1 ano e dava Lula disparado como favorito na eleição presidencial do ano passado.
no ano seguinte, que era 94. E aí acontece o que acontece. Fernando Henrique é chamado para o Ministério da Fazenda, faz o Plano Real, vira o jogo e vira o destino do Brasil. Isso pode acontecer em 26, se a gente fizer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte, nós podemos fazer essa grande virada. Gente, se a gente tiver um bom presidente no Brasil, com um time de gente de primeira, nós viramos esse país, mas numa velocidade que a gente não vai ter nem noção do montante de dinheiro que vai vir para cá. Porque todo o mundo torce para o Brasil dar certo. O mundo precisa do Brasil. A gente precisa do Brasil para a questão climática, precisa do Brasil para investimento, que a gente tem uma demanda dada gigantesca num país continental. Temos valores da democracia. O Brasil tem tudo para dar certo, só precisa fazer uma coisa, ter um bom governo. E a gente precisa trabalhar para 2026, nós temos um bom governo e darmos uma virada que nem nós demos em 94. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fernando. Antes de passar para o Rodrigo para fazer o encerramento, agradecer cada um de vocês que dedicou essas 2 horas de estarem conosco aqui hoje. Foi muito bom dizer para vocês que a gente, do mercado imobiliário, a gente nasceu com otimismo no sangue. Porque quando a gente começa uma produção, a gente começa um investimento, quando a gente olha aquele terreno e fala, vamos fazer um empreendimento ali, ele não vai ficar pronto em 2025, não vai ficar pronto em 2026. Eu estou fazendo um empreendimento agora que eu assinei o contrato há 8 anos atrás. Então, demora. Então, o nosso ciclo físico, financeiro, as dificuldades todas de produção, licenciamento, que são muito longos os ciclos. E a gente tem que ser otimista. A gente tem que acreditar, Rodrigo, que em 2040 nós vamos ter mercado para vender o teu apartamento e o meu terreno. Eu só vendo em Sorocaba, você vem vendendo no Brasil inteiro. Mas a gente tem que estar otimista com isso. E a gente é otimista. A gente acredita que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. E essa casa, mostrando a unidade e a união, todos os ex-presidentes aqui hoje, mostra que nós trabalhamos para construir esse futuro. A gente não fica sentado aqui ou na nossa empresa esperando acontecer. Cada um de nós, presidente, diretor, associado, participante do mercado, trabalha na construção do futuro, mas sempre com otimismo e vendo sempre um mundo melhor no futuro. Obrigado por colaborarem conosco, contribuírem, dividirem conosco esse conhecimento de vocês nesse dia aqui de dezembro. E um bom Natal para todos vocês em 2025. Mas vou passar para o Rodrigo terminar. Um bom Natal para todos vocês em 2025 com alegria e com otimismo, e que ali a reforma tributária não seja tão maléfica quanto a gente está esperando que seja, e vai ser boa parte pelo teu trabalho e toda a equipe que você liderou, e a gente sabe tudo o que você fez, você como líder desse trabalho, da reforma tributária, você vai deixar isso menos pior do que ela seria sem você estando aqui conosco. Obrigado de público aqui por todo o teu trabalho na reforma tributária. Rodrigo, para o encerramento. Flávio, eu faço as suas palavras as minhas. Essa casa, ela traduz aquilo que a sociedade civil precisa exercer, que é a sua cidadania, que é a defesa dos nossos princípios de democracia, do direito de propriedade, de um Estado democrático de direito, e nós precisamos efetivamente não só debater, e sim agir. Então é muito importante esses encontros, e aqui mais um mesa redonda tradicional extraordinário, para a gente poder entender um pouquinho quais são os nossos caminhos e quais são as nossas, os nossos trabalhos para 2025. E que nós possamos... Não está difícil, Eli, não está difícil. É só na reforma tributária escutaram o que nós estamos falando, e no déficit fiscal cortar um pouquinho dos gastos. Cara, acabou. Acabou, o ano de 2025 está lindo, o pessoal não está longe, e eu prometo, para quem acredita, Papai Noel pode trazer isso para nós. Pessoal, um abraço a todos, obrigado, boa tarde, até a próxima.